Salve, salve filhotinho, vamos para mais uma videoaula. Hoje, correção da prova do Cesupa 2018/1. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Filhote, vamos lá, tá? Questão 44. Leia o texto a seguir. O conhecimento do continente africano é hoje um fator imperativo internacional, inclusive para os próprios africanos, em grande maioria, até nos meios universitários, desconhecedores de seu próprio continente. A velha posição de considerar a África como marginalizada envelheceu de vez, e a dicotomia afro-pessimismo versus afro-otimismo vai dando lugar, nos círculos mais atentos, a um enfoque mais bem contextualizado, quer dizer, olhando a realidade africana como se olha para todos os demais continentes, como seu crescimento ou estagnação, com seus estímulos e obstáculos. Tá? De acordo com o texto, há uma nova forma de olhar para a África sem, no entanto, desconsiderar a influência do processo histórico na formação desse continente que foi marcado pela, tá? E aí você não pode esquecer a Conferência de Berlim, tá certo, filhote, que fez a partilha do continente africano, onde as potências europeias fizeram a divisão da África, estabelecendo fronteiras artificiais, onde o grande objetivo era estimular a exploração do continente africano, tá certo? Então você não pode deixar de relacionar a chamada Conferência de Berlim, tá certo? Então, vamos lá, tá? Foi marcado pela letra A, efetivação do domínio europeu no século XV, tá certo? Essa ocupação da Conferência de Berlim já é no século XVIII, tá certo? Quando as colônias forneciam mão de obra para o trabalho escravo na América, tá certo? Então, ele não está se referindo a esse processo. B, permanência de fronteiras territoriais e da exploração socioeconômica mesmo após o processo de emancipação, ou seja, de independência de muitos países no século XX, tá? Então, correta letra B de Bruninho Alok, filhote, tá certo? Então, permanência de fronteiras territoriais, inclusive das fronteiras que foram criadas artificialmente, tá certo, filhote? Mesmo após a independência de alguns países na África. C. Conservação de culturas ancestrais para a produção e organização territorial. Essa cultura ela foi desmantelada com a criação das fronteiras artificiais, onde eu vou colocar grupos étnicos diferenciados no mesmo território, tá certo? D. Coerência dos governos europeus nunca foi coerente, foi uma ocupação de exploração, portanto, automaticamente equivocada, tá certo? Questão 45. Observe a figura para responder ao que se pede. Tá? Então, você está mostrando a disputa, né, entre os Estados Unidos e a Venezuela, do governo Nicolás Maduro. Lembrando que aí aparece uma sombra do Hugo Chávez. Portanto, é importante você lembrar que o Hugo Chávez ele vai romper com os Estados Unidos, com a política imperialista americana, tá certo? Então, o governo do Maduro ele é uma sequência desse modelo, tá certo? De oposição aos Estados Unidos, do imperialismo americano, tá certo? Simbolicamente, a charge apresentada chama atenção para uma dada situação entre países na qual se manifesta interesse de letra A, cooperação. Olha, filhote, a própria charge já mostra a competição, tá? B, estabelecimento de parcerias em eventos esportivos, nada a ver, tá certo, filhote? A charge já te fala isso. C, defesa da soberania territorial. O Nicolás Maduro e o Hugo Chávez já defendiam essa defesa de uma soberania, tá certo? Sem a interferência dos Estados Unidos, dessas nações que se vê ameaçada pelo contexto político que as envolve, tá certo, filhote? Então, a alternativa correta aí, filhote, é a alternativa letra C de casa. Letra D, inclusão, nem mexe aí, tá, filhote? Vamos lá. Questão a 46, tá? Observe a imagem e está mostrando os chamados rios voadores. E é importante você observar que aqui na região amazônica nós vamos ter a floresta. A floresta vai gerar o que nós chamamos de... Voltando, tá, filhote? Então observa.
A vegetação ela vai gerar o que nós chamamos de evapotranspiração, tá? Evapotranspiração, tá certo, filhote? Então a vegetação ela vai gerando essa umidade, tá? Mas se você observar, vem também a umidade do litoral, tá? Em direção à Amazônia, com a chamada massa de ar, tá? Então aí nós temos a massa de ar equatorial atlântica, tá certo, filhote? A massa equatorial atlântica, MEA, tá, filhote? Então veja, eu tenho a umidade que vem da massa equatorial atlântica, que se junta com a umidade da floresta amazônica, tá? E aí observa que ela vai viajando, tá certo? E ela vai viajando em direção ao oeste da América do Sul, tá certo? Só que se você observar, você vai encontrar um obstáculo. Esse obstáculo é o relevo. Esse relevo você conhece como Cordilheira dos Andes. Então essa Cordilheira dos Andes, ela vai barrar essa umidade. Então essa umidade vai viajar da Amazônia, tá? E vai chegar aonde, filhote? Vai chegar na região sudeste do Brasil. Então, boa parte da chuva na região sudeste é graças à umidade que vem da Amazônia, que essa umidade, como vem pelo alto, eles vão chamar então de rios voadores, tá certo, filhote? Então vamos lá. Durante o ano de 2014, uma redução do período chuvoso na região sudeste do Brasil, somada às questões de gestão de abastecimento hídrico, levaram algumas cidades à falta de água. Observou-se que, em relação à dinâmica climática, havia uma relação entre os fluxos atmosféricos da região norte em direção ao sul do continente americano. Assim, sobre os rios voadores demonstrados na figura, é necessário explicar que, letra A, os ventos alísios carregados de umidade partem da Amazônia, tá? Em direção ao Atlântico. Lembrando, tá, filhote? Ventos alísios são ventos que partem das regiões tropicais para a região equatorial, tá? Então tem o trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Então, os ventos que se deslocam dos trópicos para o Equador, você chama de ventos alísios, tá certo, filhote? Então aqui está errado, tá? Em direção ao Atlântico, erradíssimo. Letra B. A Amazônia, de fato, é a cabeceira dos mananciais aéreos da maior parte das chuvas na América do Sul, verdadeiro, pois um rio aéreo conecta as regiões doadoras, tá, de umidade, que no caso é a Amazônia, a região receptora de umidade, que é justamente essa região sudeste do Brasil, tá certo, filhote? Então pode ser a letra B. Letra C. O relevo é um elemento regulador desse circuito atmosférico. Importante isso, tá? Então você observa aí que o relevo ele é um regulador, no caso a Cordilheira dos Andes. Assim o Planalto brasileiro não, a Cordilheira dos Andes. D. As ações antrópicas, como o desmatamento, são irrelevantes, erradíssimo. Ora, para ter rio voador, eu preciso da umidade da floresta. Se eu desmato, eu diminuo a umidade, diminuo a evapotranspiração. Então, correta, letra B de Bruninho Alossi, tá? Questão 47, uma questão de projeções cartográficas, tá certo? Você vai ter aqui na letra A a projeção azimutal ou projeção plana, tá? Muito utilizada para projetar as regiões polares, tá? Aqui a letra B eu vou ter a projeção cônica, ideal para projetar a região dos trópicos, tá? Então a área de tangência é os trópicos. A projeção C é a projeção cilíndrica, tá? Ideal para projetar aqui a região equatorial, a área de tangência é Equador, tá certo? Aqui, ó, Equador. À medida que eu me afasto do Equador, eu vou ter maior distorções, tá? Maior distorções. Tá certo? Então, se você observar nessa região aqui, ó, quanto maior minha latitude, maior é a deformação. Então, a latitude 0, menor distorção, tá certo? Então, o globo é
é a representação mais semelhante ao formato do planeta Terra. No entanto, pela dificuldade em manuseá-lo, recorremos aos mapas. Nessa paisagem, lançamos mão de técnicas de projeção para adequar a superfície curva do globo à superfície plana registrada no mapa. Nas imagens acima foram destacadas 3 tipos de projeções descritas como letra A. As figuras A, B e C são representações que seguem uma projeção azimutal ou plana. Não, apenas a letra A, tá? B, as figuras A, B e C são representadas pelas projeções plana, certo? Cônica, certa, cilíndrica, certa, respectivamente, que são usadas para obter mapas com propriedades geométricas diferentes, corretas, letra B de Bruninho, tá? Então, se você observar aqui, letra C, na figura A projeção é cônica, não, na letra A a projeção é azimutal ou plana, então erradíssima. D, na figura B, a perspectiva cilíndrica não é perspectiva cilíndrica, é cônica. Então, aí você tem apenas a letra B como corretíssima. Tá? Questão 48. Aproximadamente 336 milhões de escravos no mundo. Tá? O trabalho escravo não é apenas um fato ocorrido no passado da história da humanidade. Ele persiste em diferentes formas de exploração no mundo contemporâneo. Analisando a figura que apresenta as áreas de maior incidência desse problema no contextual, conclui-se que a escravidão moderna então você vê aqui, principalmente aqui, tá, no Sudeste Asiático, importante isso, tá? Então nós temos aí letra A, herança da colonização dos países europeus na América, continente que ocupa um lugar de destaque no tema, tá? Não, tá certo, filhote? Os países europeus, eles não têm essa prática intensa como mostra o gráfico, tá certo? Eles foram, sim, países que adotaram no passado nas suas colônias, tá certo? B, instrumento de controle da população. Filhote, escravidão não é um instrumento de controle da população. C, condição para que as nações cheguem ao desenvolvimento. Não é uma condição, tá? Isso é uma visão que não faz parte da realidade. Letra D, reflexo das condições socioeconômicas e da fragilidade dos países no cumprimento de legislação trabalhista, resultante em desigualdade e impunidade, especialmente em países pobres. Correto, filhote, não tem uma legislação trabalhista, ou não cumpre, ou não fiscaliza, tá certo? Correto, letra D. Tá? Questão 49. A Ceilândia é uma das muitas cidades do leste da Amazônia marcada pelo crescente e desordenado processo de urbanização nas últimas 3 décadas. Surgiu inicialmente como acampamento para trabalhadores que praticavam da construção da rodovia Belém-Brasília. Nos anos 90, o afluxo de população, urbanização acelerada e industrialização mudaram ainda mais a paisagem, considerando que, de maneira geral, o processo descrito ocorreu em várias cidades brasileiras, o que pode ser observado atualmente como seu fluxo para o ambiente e para a sociedade. Vamos lá. Letra A. O predomínio de municípios verdes, elevando a qualidade de vida da população. Ora, filhote, se é um município que foi criado à margem da Transamazônica, tá? Houve intenso desmatamento. Então, não são esses municípios verdes, tá certo? Letra B, a expansão de obras de saneamento básico, resolvendo em nível nacional, erradíssimo. C, a acentuação das ações de dinâmica natural, tá? A acentuação das ações da dinâmica natural provocada pelo desmatamento, como erosão e alagamento, dada pela falta de manejo das áreas ocupadas. Corretíssima, tá? Áreas com desmatamento, erosão, rossorocas, etc. Tá? Letra D, a ausência de legislação ambiental para as cidades que deveria estar expressa nos seus planos diretores. Tem sim, tá? Esse plano diretor, só que não é colocado em prática, tá? Questão 50. Olhando o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de hospitais,
posto de saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral e especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais à vida social e à vida individual. O mesmo, aliás, se verifica quando observamos as plantas das cidades em cujas periferias, apesar de uma certa densidade demográfica, tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as pessoas nem lá estivessem. Qual é a constatação do autor no texto apresentado, né? Aí o nosso grande Milton Santos, tá? Letra A, processo de uso e ocupação do espaço urbano é desigual. Então o uso e ocupação é desigual e pode ser observado em diferentes escalas geográficas, principalmente com o fenômeno chamado de segregação socioespacial. Correta a letra A. B, a consternação da sociedade sobre a excessiva construção de edifícios nos centros urbanos é legítima, porque fere o código de postura do município. Não. Letra C, a instalação de serviços públicos e privados no entorno dos centros urbanos é impossibilitada pela legislação ambiental erradíssima. D, o adensamento populacional das cidades é visto como um obstáculo para a execução das obras. Nada a ver, filhote. Portanto, questão correta, a letra A. Tá certo, filhote? Bons estudos e foque no processo. Abraço.